Muito bom dia, agronegócio. Hoje é quinta-feira, senhoras e senhores, 7 de março de 2024. São 8 horas e 7 minutos pelo horário oficial de Brasília. Sejam bem-vindos à nossa abertura de mercado. Hoje, notícias importantes de um setor mais macro do agronegócio global, do agronegócio brasileiro. Vamos trazer todas essas informações. Vamos falar sobre os resultados da SLC Agrícola no quarto trimestre de 2023. Vamos falar da balança comercial chinesa, que superou as expectativas, mas para a soja, a notícia traz um sinalzinho de alerta um pouco mais forte. Vamos ficar de olho nisso também. Temos informações ainda sobre o mercado de trigo, sobre o clima na Argentina, já que a possibilidade de um novo Laninha volta a preocupar os produtores argentinos. Enfim, as informações que você precisa para direcionar o seu dia e os seus negócios, você sabe antes aqui no Bom Dia Agronegócio. E para estar bem informado, a gente vai direto para a nossa rodada de preços, checar as cotações nas bolsas internacionais, já que hoje é dia de alta para as cotações em Chicago. A soja sobe 0,7%, nós temos 11 dólares e 56 centos por bushel. O milho, 4 dólares e 34, 1,4% de alta. O milho se destaca entre os ganhos na manhã dessa quinta-feira. O trigo sobe bem também, 0,9%, 5 dólares e 35 centos por bushel. Ainda na bolsa de Chicago, sobem também os derivados de soja. Nós temos óleo de soja com alta de 0,6% para 45 centos mais 57 por libra-peso e o farelo 333 dólares por tonelada curta, são altas de 0,8% na manhã de hoje, agora 8 horas e 9 minutos pelo horário oficial de Brasília. Então, todas as principais agrícolas negociadas na Bolsa de Chicago subindo. Os preços do trigo ontem testaram as mínimas de 3 anos, algo que a gente vai comentar já já, entender essa volatilidade que continua ali permeando os negócios. Lembrando que no segundo bloco temos conosco hoje, como é quinta-feira, Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócios, nos trazendo mais informações sobre o mercado da soja, sobre o mercado de milho e expectativas para o relatório do USDA. Amanhã tem um novo boletim mensal de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Inclusive, se você quiser ir se adiantando e mandando as suas perguntas para o Matheus, ele vai responder tudo no segundo bloco, quando a gente tiver ali o nosso quadro de entrevistas. Então, vá se adiantando, vá mandando as suas perguntas para ele. Se não for perguntas para ele, pode mandar suas perguntas, seus questionamentos, seus posicionamentos. O importante é você participar conosco. O Bom Dia Agronegócio é um programa feito para a nossa audiência, como eu sempre digo, né? Então, mandem para nós os seus comentários, os seus relatos, por que não? Como o Márcio Eno já está fazendo por aqui, trazendo a média da produtividade que a colheita foi finalizada lá em Nova Santa Bárbara, no Paraná. Então, Márcio, traga para mim, por favor, o número em sacas por hectare, assim eu consigo trazer a sua perspectiva de forma a alcançar mais amplamente. E faça para nós também, Márcio, por favor, uma comparação em relação ao que você colheu no ano passado. Aí já já a gente traz os seus números por aqui. Eu sei que foi uma safra bastante difícil para vocês por aí. E assim como o Márcio, façam isso também. Mandem os seus relatos, mandem os seus, né, as suas perspectivas. Isso é bastante importante. 8 horas e 11 minutos pelo horário oficial de Brasília. Ainda na nossa rodada de preços, soft commodities na Bolsa de Nova York. Café caindo 0,6%, 1 dólar e 85, mais 25 por libra-peso. O açúcar também cai, 1,7% de baixa para 21 centos mais 8 por libra-peso. O algodão segue a sua trajetória de alta, tem 1,1% de ganho para 96 centos mais 36 por libra-peso. Vamos começar a checar agora os demais grupos de commodities e a gente vai direto para os preços do petróleo, que ontem subiram, hoje voltam a recuar. 0,9% de queda, ou melhor, 1% de queda no WTI, 78 dólares e 38 centavos por barril. O Brent, 82 dólares e 19 centavos, uma queda de 0,9%. Gás natural, hoje subindo, 0,8% de alta. O ouro, 0,2% de ganho também. A prata, 0,6% neste caso de queda. E o cobre sobe bem, 1,3% de alta. Dólar Index, nós temos baixa de 0,2% para 103.137 pontos. Então, hoje também o mercado sem uma direção clara e definida para todas as commodities, né? Buscando aí os seus entendimentos, buscando os seus números finalizados, né? Bom,
Na bolsa de Dalian, mercado futuro chinês, lembrando que este é um levantamento da Agriinvest Commodities. Alta para o farelo, alta para o óleo de soja e ambos com altas consideráveis e o milho subindo um pouquinho também. O Eduardo Vanin traz duas informações importantes no seu comentário de abertura de mercado também, né, na sua abertura diária de mercado, apontando que os programas de exportação da soja estão perdendo ritmo e o milho vai na mesma toada. Já já a gente vai trazer essas informações também quando formos comentar ali com o Matheus Pereira sobre o mercado. Nós fechamos janeiro com um recorde nas exportações, ou melhor, fevereiro. Ontem os números da SECEX, a Secretaria de Comércio Exterior, foram reportados, né, para fechar a balança comercial de fevereiro e foi um mês importante de fevereiro, mas ainda com ressalvas ali em relação ao ritmo dessas compras. Para finalizar a rodada de preços, trazendo um mix de fundamentos mais mercado financeiro, ainda na perspectiva de Eduardo Vanin. Bolsas americanas em leve queda, mas ainda perto do recorde. Investidores de olho nos dados de emprego desta semana. Os integrantes do Federal Reserve continuam falando em juros mais altos por mais tempo. Hoje também atenção aos juros que serão reportados pelo Banco Central Europeu. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos vem caindo nos últimos dias. O ouro está batendo uma nova máxima. Bolsas na China em queda. Os dados de exportação e importação vieram acima do esperado. Quanto melhor, pior, né? A gente tem ali um entendimento ainda da China que é preciso a gente monitorar. Entende-se que a China, diz Eduardo Vanin, está no caminho da meta de crescimento de 5% e não precisa de mais estímulos. Vamos acompanhar. Petróleo caindo, futuros na CBOT em alta, aguardando o USDA, que chega amanhã, sexta-feira, às 14 horas, horário de Brasília. Margens de esmagamento na China estão positivas, vendas de farelo na China estão fortes ainda, clima no Brasil preocupa para abril, atenção à safrinha, Argentina mais seca para os próximos 10 dias, tudo isso está no radar do mercado, portanto, mas ainda pouco eficiente para promover ganhos ou baixas mais intensas. 8 horas e 14 minutos pelo horário oficial de Brasília, checados os principais mercados que já estão em funcionamento nesta quinta-feira, vamos conferir as nossas notícias da manhã. A primeira manchete desta quinta-feira, dia 7 de março, é o resultado da SLC Agrícola, um dos maiores grupos agrícolas do Brasil, um dos maiores do mundo, apontando um prejuízo de líquido de 153 milhões de reais no quarto trimestre de 2023, revertendo, portanto, um resultado positivo de 132,4 milhões um ano antes, segundo o balanço publicado no final do dia de ontem. A companhia, uma das maiores produtoras de grãos e oleaginosas do Brasil, registrou lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização, ajustando de 673,4 milhões de reais, uma alta de 4% no ano. A SLC afirmou no seu balanço que os custos por hectare orçados para a safra 2023-24 apresentam uma redução média em reais de 10% em relação à safra de 2022-23, diante da queda dos preços dos principais insumos. A companhia afirmou ainda que para o ciclo 2024-25, cujo plantio começará em setembro de 24, já iniciou as compras de fertilizantes. A empresa já adquiriu 87% dos seus fosfatados, 82% do cloreto de potássio e 16% dos fertilizantes nitrogenados que vai precisar para o período, e disse que fez isso aproveitando as boas oportunidades oferecidas pelo mercado. Para 2024, a meta da SLC é vender 1.250.300 sacas de soja, semente, ou melhor, 1.250.300 sacas de soja, semente, 200 mil de sementes de algodão e outras... Não, vamos lá. O texto tá confuso, mas vamos lá. 1.250.300 sacas de soja, 200 mil sacas de sementes de soja, 143.318 sacas de sementes de algodão. Agora sim.
o que significa um aumento de 22,5% e 10,3%, respectivamente, sobre as vendas realizadas em 2023. Agora sim, balanço da SLC Agrícola. Em dezembro, a companhia reduziu sua projeção de área plantada total na safra 23-24 em 3,3% devido às intempéries climáticas causadas pelo Laninha. Só no caso da soja, eu me lembro de dar essa notícia mais de uma vez para vocês aqui no Bom Dia Agronegócio, da descontinuidade de 16 mil hectares com soja por conta desse clima muito adverso, desse clima muito hostil para a cultura da soja, que foram destinados na sequência ao algodão. Né? Então, há esse quadro, a SLC é um termômetro importante para o mercado, para a gente entender como estão as condições, e me chama bastante atenção essas compras bastante avançadas, portanto, dos fertilizantes, o que mostra que a SLC está identificando essas oportunidades que o mercado apresenta quando a gente olha para o número do KCl, né? O cloreto de potássio, 82% já comprado, isso porque os preços cederam mais de 50% em 2 anos, talvez, né? Desde que foi iniciada a guerra ali entre Rússia e Ucrânia, quando os preços do KCl atingiram níveis recordes, né? Nós temos um recuo bastante importante. Eu tenho trazido sempre essa referência, de $1.100 lá no estouro da guerra, até a gente testar agora algo abaixo de $300 por tonelada. Então, as relações de troca para 24 e 25, quando pensamos em soja, estão bastante interessantes para o KCl. Agora, a SLC, ela é um ponto fora da curva, porque, de uma forma geral, as compras de fertilizantes estão atrasadas, segundo os principais indicadores do mercado. A Stonex, né, uma consultoria importante, traz esse atraso em relação ao ano passado. A Yara, outra empresa importante de fertilizantes nesse caso, também trazendo um número que é bastante discrepante. A Yara fala em aquisição pelos produtores brasileiros ali na casa, ou as compras de fertilizantes na casa de 20% versus 40% no mesmo período do ano passado. Então, são as oportunidades que o mercado vai oferecendo, e a SLC, diante também de um prejuízo no último trimestre do ano passado, quer se garantir melhor aí para este início de 2024, e já fez as compras dos seus fertilizantes, então, de forma bastante considerável. Estamos acompanhando, faça suas contas, a gente vai trazer uma matéria detalhada para vocês sobre os fertilizantes aí nos próximos dias, como estão as relações de troca e essas aquisições pelos produtores brasileiros, certo? 8 horas e 19 minutos pelo horário oficial de Brasília. Vamos falar um pouquinho sobre a balança comercial chinesa? As informações chegaram nesta quinta-feira, neste 7 de março, mostrando que o crescimento tanto das exportações quanto das importações do gigante asiático ficaram entre janeiro e fevereiro, superando as expectativas, as previsões do mercado, sugerindo que o comércio global está dando uma guinada, em um sinal encorajador para as autoridades que tentam sustentar a recuperação econômica. As exportações da segunda maior economia do mundo nos 2 primeiros meses de 24 foram 7,1% maiores do que no mesmo período do ano passado, segundo mostraram os dados alfandegários divulgados hoje, superando a expectativa de uma pesquisa da Reuters, por exemplo, que era de um aumento muito mais tímido, de 1,9%. As importações, por sua vez, aumentaram 13,5% contra uma expectativa de crescimento de apenas 1,5% entre os especialistas. Segundo Xu Changchen, economista sênior da Economist Intelligence Unit, ele diz: os dados melhores do que o esperado refletem uma recuperação do comércio global impulsionada pelo setor de eletrônicos, mas também se beneficiam de um efeito de base baixo, já que o crescimento das exportações entre janeiro e fevereiro foi negativo, né? Ou seja, não houve um crescimento, houve uma redução de 6,8%, segundo o especialista. E a agência alfandegária da China, ela publica os dados de janeiro e fevereiro combinados em função do feriado do Ano Novo Lunar. Então, isso ajuda a suavizar um pouquinho das distorções que o mercado teria com os números somente de fevereiro, né? Ou somente de janeiro. Como o feriado lá é muito longo, dura quase 15 dias, é importante que faça-se a junção desses dois dados para que haja uma clareza melhor para o mercado de como foi esse início de ano, como foi o início de ano para a balança comercial chinesa. O primeiro-ministro chinês anunciou na terça uma meta de crescimento econômico
econômico para 2024 semelhante à do ano passado, perto de 5%, e prometeu transformar o modelo de desenvolvimento do país, que depende muito da exportação de produtos acabados e do excesso de capacidade industrial. As autoridades na China têm enfrentado um crescimento abaixo da média no último ano, em meio a uma crise imobiliária e à medida em que os consumidores retêm os gastos, as empresas estrangeiras desinvestem, os fabricantes lutam por compradores e os governos locais enfrentam enormes cargas de dívidas. Por que os consumidores retêm os seus gastos? Porque ficaram 3 anos em lockdowns, mudaram os seus hábitos de consumo e fizeram ali os seus pés de meia, sem saber o que ia acontecer, sem saber se iam manter os seus empregos e tudo mais. Então há uma outra perspectiva do consumidor nesse momento na China, o que faz bastante sentido para o momento. Então, olhar para esses dados é completamente importante. Olhar para essa renovação do modelo de desenvolvimento do país, então, nem se fala. Agora, quando a gente põe uma lupa nas importações de soja na China, no bimestre, janeiro e fevereiro, elas registraram o nível mais baixo em 5 anos. E nós estamos falando da chegada de soja lá na China, tá? Quando a gente olha para esses números de importação de soja pelos chineses, é sempre a chegada lá na China. Nós sabemos que a China vem comprando de forma mais paulatina, mais parcelada, mais cadenciada, tá pulverizando mais as suas compras, né, dividindo e aproveitando esse momento que o mercado tá ali com preços achatados e testando níveis mais baixos, né, vai fazendo as suas compras então de forma um pouco mais parcelada. Olhando para os números específicos de soja, as importações pela China caíram para o nível mais baixo em 5 anos nos 2 primeiros meses de 2024, prejudicadas pelas margens de esmagamento ruins e pela menor chegada de navios durante os feriados do Ano Novo Lunar. De novo, precisamos sempre olhar para o contexto geral. Então, o feriado do Ano Novo Lunar tem quase 15 dias em fevereiro, também justificando esse número. Entre janeiro e fevereiro, combinadas, as importações chinesas de soja somaram 13,04 milhões de toneladas, uma queda de 8% em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com a Administração Geral das Alfândegas. As importações são as menores para o período desde 2019, segundo os registros da Reuters, e também a alfândega chinesa informou que os volumes de importação revisados para janeiro e fevereiro de 23 foram de 14,3 milhões de toneladas contra o número inicial publicado de 16,2 milhões. Não sabemos exatamente. A alfândega ainda não respondeu a um pedido de comentário nessa revisão, o que é muito, quase 2 milhões de toneladas, né? Então, enfim, é um ajuste para baixo grande, não né, tão comum, mas também não é incomum a China revisar os seus números. A Rosa Wang, que é analista da consultoria JCI, uma das consultorias mais renomadas da China, principalmente em relação a estimativas agropecuárias, ela diz: atrasos nos embarques devido às margens de esmagamento ruins, feriados do Ano Novo Chinês e a liberação alfandegária lenta são as razões para o número relativamente baixo de importações. Agora, o que a gente precisa saber? Se nos próximos meses a China vai compensar esse atraso, essa compra mais lenta durante o feriado e tudo mais. Vejamos. E claro, vamos também tratar desse assunto com o Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócios, que estará conosco no segundo bloco. Vamos levar esse número também para ele trazer uma análise, né? Então, você que está conosco, continue nos acompanhando, porque no segundo bloco vamos detalhar mais mercados de soja e milho aqui no Bom Dia Agro, certo? E você que está aqui mandando as suas perguntas, né? E mandando os seus relatos, continuem mandando e se posicionando e não se esqueçam de mandar as realidades do seu Brasil do agro, né? Então, agora a gente facilitou mais ainda, então tá na sua tela um QR Code, você pode mandar, né? Faça a leitura desse QR Code, mande o seu vídeo. O que é importante? Nome, sobrenome, cidade, estado, tá? Pra gente poder dar o crédito às suas imagens e, claro, poder localizar onde aquilo tá acontecendo no nosso Brasil continental. Ou, se você preferir, aliás, você que nos ouve pela Rádio Agro hoje, anota esse número para mandar o seu vídeo aqui para o nosso Fala Produtor pelo WhatsApp, 19997670241, 19997670241, número para você que nos assiste, tá na sua tela, para você que nos acompanha pela rádio.
já grava, certo? Para você mandar o seu vídeo. A gente está esperando o seu relato. É muito importante a chegada dos relatos dos produtores. Por quê? Porque é olhar para sua perspectiva e trazer a sua perspectiva para ampliá-la também para o Brasil todo, ok? Continuem mandando as suas perguntas, continuem mandando aqui os seus posicionamentos, que já no segundo bloco, não só na entrevista do Matheus, mas no Fala Produtor, a gente vai conversar com a nossa audiência. Bom, falamos então da SLC, falamos da balança comercial chinesa. Vamos falar agora sobre uma notícia boa, uma notícia importante, porque o Programa de Desenvolvimento da Indústria de Fertilizantes foi aprovado no Senado, segundo nos informa a Agência de Notícias da Frente Parlamentar da Agropecuária. A Comissão de Agricultura do Senado aprovou nesta quarta-feira, ontem, o projeto de lei que cria o Programa de Desenvolvimento da Indústria de Fertilizantes, o PROFERT. O projeto é de autoria do senador Laércio Oliveira, do PP do Sergipe. O PL 699 de 2023 recebeu um relatório favorável da coordenadora política da FPA na casa, a senadora Tereza Cristina, e segue agora para apreciação na Câmara dos Deputados, representando um avanço significativo para fortalecer a indústria de fertilizantes no país. O texto concede, entre outros pontos, uma série de benefícios tributários para incentivar a produção de fertilizantes no país. Empresas beneficiárias do programa podem adquirir máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos novos, além de materiais de construção, para usar ou incorporar no projeto de infraestrutura de produção de fertilizantes, com suspensão, alíquota zero ou isenção dos seguintes tributos: PIS/PASEP, contribuição para o financiamento da Seguridade Social, o COFINS, imposto sobre produtos industrializados, o IPI, e imposto de importação. Durante o processo de tramitação na Comissão de Assuntos Econômicos, o senador Esperidião Amin apresentou a emenda para estender os benefícios tributários a debêntures emitidas por empresas habilitadas no PROFERT, que é o Programa de Desenvolvimento das Indústrias de Fertilizantes. Já o senador Eduardo Gomes requereu ajuste de cláusula de vigência do programa para 5 anos, o que também vai ser importante. A relatora Tereza Cristina manteve estas emendas e destacou a importância estratégica do programa para a segurança alimentar e da agricultura brasileira, e ressaltou ainda a urgência de medidas para lidar com a atual dependência externa de fertilizantes, especialmente diante de desafios geopolíticos. Por que isso é importante? Desde que se iniciou a guerra entre Rússia e Ucrânia, o Brasil reacendeu o alerta sobre as nossas importações de adubos, né? E quando isso aconteceu, a gente viu milhares de medidas ali sendo tomadas para que houvesse, então, essa condição de diminuirmos a nossa dependência, embora a gente ainda dependa muito das importações desses produtos, então diminuindo a nossa dependência e aumentando a nossa produção. Para isso, precisa haver, de fato, uma mudança, uma transformação no ambiente. Então, olhando para isso, esse plano ficou na gaveta, né? Desde que a gente conseguiu ali garantir as nossas importações, a ministra Tereza Cristina esteve, né, na Rússia e tratando ali de negócios com pragmatismo, e esse projeto ficou quase que engavetado. Agora volta à tona, volta a ser discutido, e ainda bem tem essa aprovação, portanto, no Senado, o que já faz com que isso avance bons passos, portanto, para que haja um olhar bastante cauteloso e com muito vigor para essa possibilidade que nós temos diante desse Plano Nacional de Fertilizantes. 8 horas e 31 minutos pelo horário oficial de Brasília, para a gente caminhar para concluir as nossas notícias da manhã. Eu quero falar um pouquinho sobre os preços do trigo. Eu vou passar aqui pelas cotações nesse momento. A gente está falando de ganhos que estão variando nos principais contratos agora entre 13,5 e 4 pontos mais 25. O contrato maio tem 5 dólares e 35 centos por bushel. O julho, 5 dólares e 46. O setembro, 5 dólares e 57 centos por bushel. Ontem, os preços do trigo testaram seus menores níveis em 3 anos, e isso ainda está muito relacionado à grande oferta que vem ali da região do Mar Negro. Então, Rússia e Ucrânia. A Ucrânia, apesar de todos os problemas, de todas as limitações, de todas as dificuldades, continua exportando.
né? A Rússia tem muito trigo e tem trigo barato para trazer ao mercado. Tem uma capacidade exportadora muito grande e é uma capacidade exportadora maior, quase o dobro do que o segundo maior exportador global, que é a União Europeia. Então, sozinha, a Rússia consegue superar em quase o dobro. Então, o mercado muito atento a isso, tá de olho nessas informações e tá de olho também em como a demanda está se comportando. Os maiores demandadores globais de trigo estão ali perto ou dentro dos conflitos ali no Oriente Médio, né? Então a gente está falando de países importantes ali no norte da África, sem contar a dificuldade logística por conta ali da região do Mar Negro, né? Sabemos, da região do Mar Vermelho. Então há de novo uma desorganização logística marítima, compromete a demanda, os conflitos comprometem a demanda e nós temos uma oferta considerável aí para contabilizar. Mais do que isso, amanhã tem relatório do USDA, também será importante para o trigo, embora o relatório de março costume ser um relatório mais morno, mas os números e os players ali do mercado de trigo também estão esperando por esses números que chegam às 14 horas, horário de Brasília, amanhã, certo? Então estamos monitorando bem de pertinho esse mercado, muito volátil, e lembrando que a próxima safra de trigo do Brasil vem com pouco estímulo entre os triticultores depois de todos os problemas que vivemos lá no final do ano passado, certo? Pois bem, para a gente fechar a nossa rodada de preços dessa quinta-feira, um provável retorno do Laninha está preocupando os produtores da Argentina. A alta probabilidade do fenômeno acontecer em outubro colocou os agricultores em alerta, onde o fenômeno climático costuma provocar tempo seco e menos chuvas, segundo afirmou a Bolsa de Grãos de Rosário ontem no final do dia também. A Argentina é um dos maiores exportadores de grãos do mundo, além de ser a maior exportadora global de farelo e óleo de soja, então nós temos esse alerta também. A safra por lá está em desenvolvimento, deve ser uma safra regular, vejamos também como virão os números do USDA amanhã, mas lembrando que por conta dos últimos 3 laninhas que tivemos nos últimos 3 anos, né, salvo este que é um ano de El Niño, os últimos 3 anteriores provocaram perdas históricas para a produção agrícola da Argentina. Soja, milho, girassol, amendoim, tudo, né? E os agricultores ficaram muito desassistidos, lembrando que isso aconteceu no governo de Alberto Fernandes e Cristina Kirchner. Então, agora Javier Milei tem aí, inclusive, tal qual Bolsonaro fez muito sucesso ali na Expo Direto essa semana, Javier Milei também fez bastante sucesso numa feira agropecuária lá na Argentina, mas tem um trabalho árduo pela frente, que é reavivar o agronegócio argentino, ajustar e costurar as pontas para voltar a ser competitivo. Vejamos como as coisas vão acontecer, mas fato é que os produtores por lá estão muito atentos a essas previsões da possibilidade de um novo Laninha. Inclusive, ontem, na nossa previsão do tempo, nós trouxemos essa informação, essa possibilidade forte de termos já, né? Março vai marcar o início de um período de transição para uma fase de neutralidade, mas o Laninha está bem forte ainda no radar dos players aí do mercado e, claro, e especialmente dos produtores rurais. A gente faz um rápido intervalo nessa edição do Bom Dia Agronegócio, mas na sequência a gente volta para mais informações. Eu tô te esperando, é um instante só, a gente volta já. Bom, patrão. Dia 4 de março, 9 horas da manhã, o tempo tá doidinho para chover. E nós aqui onde colhemos soja útil, estamos plantando um feijão calpi, nova era. Ele é 65 dias o ciclo dele, tentar recuperar um pouco de soja, né? Beleza, meus amigos? Olha que maravilha que aconteceu pra nós essa noite aqui, ó. Essa noite até não tava tão confiante pra chuva. E ó, o que aconteceu, ó. 24 milímetros.
Ali na frente onde eu moro ali deu 28. Bom demais. Valeu, abraço. Gurizada, e a rataiada começou a subir nas espigas de milho. Estão pegando, olha aí, tudo ruidinho deles, olha aí, olha, o estrago. E vamos ter que fazer alguma coisa urgente, senão vai sobrar pouco milho. E de volta com o Bom Dia Agronegócio desta quinta-feira, são 8 horas 37 minutos pelo horário oficial de Brasília. Preços da soja, do milho, do farelo e do óleo subindo nesta manhã de hoje na Bolsa de Chicago. As importações de soja pela China foram reportadas em níveis mais contidos, comparando com o mesmo período do ano passado. Perguntas todas para a gente fazer no nosso quadro de entrevistas, que começa agora aqui no Bom Dia Agro. E hoje é quinta-feira, dia de Quinta com a Pátria aqui no Bom Dia Agronegócio. E claro que está conosco o Matheus Pereira, diretor da consultoria, para nos trazer mais informações e, claro, orientações para você que nos acompanha por aqui. Matheus, seja bem-vindo. Bom dia, meu amigo. É sempre um prazer ter você com a gente. Bom dia, turma. Você, Carlita, todos que estão nos assistindo, a rapaziada da produção aí. Bora lá. Agora me diga, vou começar já com esses números das importações de soja pela China. Faz sentido para você que eles fossem realmente um pouco mais baixos, um pouco menores em relação ao mesmo período do ano passado, esse ano, justamente porque a China está ali parcelando mais as suas compras, Matheus? Toda certeza, viu, Carla? A gente tem que saber também distinguir um pouco desse dado, né? Ao mesmo tempo que a China, no volume total importado de soja, mostrou uma leve desaceleração, né? Quando se olha realmente da onde veio a soja, né, importada pela China, ela bateu mais um recorde de importação da soja brasileira, tá? O Brasil bateu mais um recorde de exportação agora, em fevereiro, confirmado já pela Secretaria do Comércio Exterior, o SECEX. Então, apesar de que China no volume total importado, né, se mostra um pouco comedida, tá limpando os dentes com a soja brasileira, tá enchendo o bucho, tá comprando o que pode. Soja nossa tá barata ainda, cerca de 40, 45 dólares mais barato que a norte-americana. Então, o volume total, quando se olha somente essa métrica, cara, mostra ali um volume de soja importada chinesa mais baixo, né, do que você observava nos últimos anos, é menor. A China tem cancelado as compras da soja norte-americana, que foram compradas a preços aí um pouco bem mais elevados que estão hoje. E, enfim, quando se olha na destrincha, né, olha a capivara realmente assim do volume total importado, vê que estão comprando a rodo aqui da soja brasileira. Agora, Matheus, como é que isso está impactando nos nossos preços? Os prêmios estão respirando um pouquinho mais aliviados nesse momento? Esse movimento existe ou pode acontecer? Como é que a gente sente essa demanda, mesmo mais cadenciada, ainda muito presente pela nossa soja? Olha, Carla, os prêmios estão sim em recuperação. A gente teve prêmios ali subindo cerca de 40% no contrato abril agora. Deixa eu só pegar o volume certinho aqui. Estamos falando de prêmio hoje, perdão, março, alta de 40%, abril alta de 30%, maio alta de 38%, o junho com a alta de quase 71%. Tá? A gente já tem o julho já zerando, o juro que trabalhava no negativo, já voltando ali para o patamar de zero, né? Então, ou seja, é um prêmio que a gente chama de prêmio, né? Mas se tornava um desconto, agora ele tá ali sem ajustes, né? Ele não se torna nem um prêmio, nem um desconto. Sim. Tá praticamente tá zerado. Então os prêmios estão sim reagindo com intensidade, falando de março menos 45, abril menos 28, isso base Paranaguá. Então é um reflexo, né, de que a demanda está assim presente, as novas compras estão aceleradas, a China está apetitosa, está realmente com o bucho vazio e enchendo a boca pela soja brasileira. Matheus, como é que a gente avalia esse fator num contexto geral do mercado nesse momento? A gente vê que faltam novas notícias para o mercado se direcionar de uma forma mais clara. A gente vem falando isso já há algumas semanas, mas esta semana tem sido também de alguma volatilidade. Isso está muito conectado a essa espera pelo relatório de oferta e demanda que o USDA traz amanhã, apesar de março ser geralmente um mês de relatório mais morno, né?
Exatamente, exatamente, cara. A gente tem. Realmente, assim, eu sempre. Eu gosto de desenhar esse cenário, né? Tem muita gente que enfeita muito pavão, fala muita coisa para não dizer nada. E assim, por que que a gente tem, né, essa recuperação dos prêmios? A gente tem ainda uma dificuldade da soja em reais por saco criar reação visível, né, notável. Por quê? Os preços em Chicago, né, eles criam uma baliza da relação fundamental entre oferta e demanda da soja no planeta, né? Então, se sobra muita soja no planeta, os preços em Chicago tendem a cair, né? Que é a grande referência de precificação da soja mundial. E vice-versa, né? Se tem uma demanda aquecida ou falta soja, os preços lá em Chicago tendem a subir. Então, o que a gente chama então de balança, né? Fundamental oferta e demanda da soja no planeta é Chicago. A nossa balança interna regional aqui no país, né? Assim como os norte-americanos também têm uma balança regional, chamam-se prêmios, né? O que a gente chama de bases, né? Então a gente vê a recuperação dos prêmios no Brasil é porque é o indicativo mais claro possível, né? Que a demanda pelo nosso produto está em aquecimento e já existe restrição de oferta. A gente já passou, já está em reta final de colheita nos estados que já iniciaram, como Mato Grosso, né? Já em linha final de colheita, partes do Paraná também, só rapando o que tem ainda para ser colhido. Então já começa a existir essa restrição, enquanto que outros estados como Goiás, Oeste Baiano, Maranhão, Piauí, Tocantins só está ainda em aceleração da colheita. Então, a nossa balança doméstica, né, cara, ela tem mostrado sim, né, uma certa restrição do produto comercializável, né, Uhum. e uma demanda muito intensa. Então, os preços se mantêm ainda com a dificuldade de criar reações, porque a referência internacional, que é o Chicago, se mostra ainda sobre uma fotografia equivocada, embaçada, enfim, distorcida sobre a realidade aqui do nosso país, né? Que ainda, né, até o momento, né, será atualizado nessa sexta-feira, até o momento, né, ainda coloca, né, uma safra recorde, né, a segunda maior safra da história, 156 milhões de toneladas estimadas pelo USDA. Esperamos que na atualização do USDA já dessa sexta-feira, né, Carla, a gente tenha ali um cenário um pouco mais realístico, né, do que acontece dentro do Brasil, que está de longe, assim, nem de perto, uma capacidade, né, de produtividade recorde aqui no país, né? Chega a ser epifania, maluquice a gente tentar afirmar que o Brasil possui ainda, né, uma capacidade produtiva recorde aqui no Brasil, né? Matheus, inclusive, nessa semana a Pátria manteve a sua estimativa para projeção para produção de soja do Brasil em 143,2 milhões de toneladas. Um número que ficou. A Pátria foi uma das primeiras a trazer, mas me parece que é o que agora o mercado entende mesmo como uma média para a produção brasileira, né? O que fez o número de vocês ficar estagnado nessa revisão? Olha, Carla, a gente foi feito o levantamento de campo, né, cruzado com as informações via satélite no DVI, VHI, enfim, uma série de dados, né, métricas aqui complexas internas para chegar numa metodologia assertiva, né, sobre qual é a realidade de campo hoje do Brasil. Ah, a gente teve essa manutenção do 143,18 porque houve sim, Carla, pequenas mudanças, tá? A Uhum. gente teve incrementos de produção em algumas regiões pouco significantes no Brasil, teve reduções em outras, tá? Como o caso do estado do Paraná, enfim, partes também do Mato Grosso do Sul, Goiás, Mato Grosso, né? Porém, o resultado final acabou ficando, né, dentro de um intervalo, né, que por metodologia interna, tá, a gente opta por não fazer realmente o ajuste, fazer o acumulado, né, para o próximo levantamento, que é quando a colheita, né, atinge mais de 90%. O nosso levantamento agora só foi atualizado porque a colheita nacional se aproximou dos 50% de área colhida, tá? Isso é a metodologia interna da Pátria. Tá? Então, agora o próximo levantamento só vem realmente quando a gente atingir mais de 90% da área colhida, que vai ser publicado aí nas próximas 5, 6 semanas no máximo. Então, não, assim, os incrementos foram tão pequenos, né, que ficou dentro do intervalo ali de ajuste e levamos para o acúmulo, né? Então, a safra brasileira ainda possui, né, essa estimativa de 143,18. Enfim, como você já bem disse, né, grande parte do mercado, outras consultorias que fazem o levantamento na base do achismo ou não, né, fazendo ali na ponta do papel ali, o papel aceita qualquer coisa, né, Carla? Estão ali com números um pouco mais consensuais, abaixo de 150. Temos ali ainda a ProSoja alegando que a safra brasileira ela vem abaixo de 143, levantamento também oficial da entidade, né, de representação dos produtores de soja, a ProSoja Brasil. Sim. Então ainda está realmente essa incógnita, né, que o mercado não cria esse consenso. A gente teve ali outras consultorias ali ao longo das últimas semanas elevando o número de produtividade,
Não sei de onde que vem soja sendo brotando aí do imaginário, né? Mas existe sim essa disparidade que dificulta realmente o mercado enxergar o Brasil com maior clareza, viu, cara? Essa discrepância realmente em relação à dimensão da safra brasileira. Matheus, você, nas análises da Pátria, vocês têm um ponto de inflexão desse mercado? Em algum momento a gente vai ver um outro caminho sendo assumido por esses preços, né? Ou não? A gente tem aqui, inclusive, uma pergunta para ti sobre os produtores que estão esperando para vender soja no segundo semestre, mas o Rodrigo Mendes traz essa pergunta. Mas ele afirma aqui, né? Porém, estão esquecendo de calcular despesa de armazém e quebra técnica. Realmente, isso é um ponto de falha ali na estratégia, precisa colocar isso no custo, precisa colocar na conta. Agora, você tem, Matheus, no seu horizonte de análise, um ponto onde esse mercado assume uma nova direção de preços? Sim, cara, essas inflexões, né, que é onde a gente muda drasticamente a tendência de curto prazo do mercado, né, ela pode vir de dois fatores. O primeiro deles seria uma surpresa, uma zebra, algo inesperado realmente. O SDA trazer um corte agressivo da produção brasileira, tá? Hoje ainda estimado em 156, qualquer número abaixo de 150 que venha cortar eventualmente 7, 8, 9, 10 milhões de toneladas seria tido como uma grande surpresa no mercado. O mercado espera algo estimado entre 150 e 151 milhões de toneladas. Esse é o consenso hoje do mercado para as expectativas do SDA. Não estou falando sobre expectativas da safra brasileira. Tá? A gente sempre tem que distinguir, né? Nós também, né, quando somos pesquisados, né, por essas agências de pesquisa, né, e que a gente chama de pool, né, que são ali as pesquisas específicas, né, para um determinado dado a ser publicado, sempre existe a pergunta, qual que é a sua estimativa para a safra final do Brasil, da Argentina ou dos Estados Unidos e qual que é a expectativa sobre o relatório específico do SDA que será publicado. Então, o mercado espera, né, o número do SDA amanhã de 150, 151, qualquer número que venha com um corte mais agressivo do que o esperado, né, pode ser o primeiro ponto de inflexão. Nós aqui da Pátria acreditamos que é muito improvável que isso aconteça, tá? Que essa zebra venha a aparecer aí nessa sexta-feira, que seria muito bem recebida ao mercado, em especial os produtores aqui no Brasil que estão aguardando realmente fazer novas vendas. O segundo ponto, Carla, da inflexão seria quando realmente a grande parte da base produtiva parar de ter a necessidade de venda. Tá? A gente sabe que hoje o jogo está sendo jogado dentro das quatro linhas, sendo um jogo sujo, um jogo limpo, um jogo certo ou certo errado, é o jogo como é jogado. Tá? E a parte compradora entende realmente que, apesar das reduções produtivas no Brasil, né, a gente tem ainda, Carla, muita necessidade de levantamento de caixa. Né? É os compromissos, é os prazos safras, é o 20, 25 do 2 que já passou, agora é o 30 do 3 que está chegando, é o 30 do 4 que vai chegar, e todos os produtores, todos os CPFs produtores do Brasil de soja possuem vencimentos, compromissos, boletas a ser vencido no dia 30 do 4. Então, o mercado entende isso, é a dinâmica, tá? Isso é, enfim, para quem tá dentro, para quem já sentiu isso na pele. Talvez muita gente não entende isso, né? Que fica falando aí, cuspindo muita coisa no mercado, né? Mas 30 do 4 realmente é um prazo, né? Onde precisa ter levantamento de caixa, né? Precisa fazer venda. O produtor precisa ter dinheiro no bolso para pagar a conta, honrar seus compromissos, né? Então, enquanto essa retórica de que quem está pressionado contra a parede é a base produtiva, for a máxima, né, for a fotografia do mercado, a gente não tem uma inflexão. Passado esses prazos, Carla, também que vai se estende até o comecinho de maio, né, por conta de Finame, algumas regiões do Brasil que têm esses pagamentos iniciais aí dos custeios ou investimentos rurais no começo de maio, passado esses compromissos grossos, assim dizendo, né, a gente tem mais uma capacidade de ponto de inflexão, né, com o mercado retomando alta. Porque a partir dali, o comprador, o originador do grão aqui no Brasil vai ter que se esforçar um pouco mais para fazer compra, né? Porque aqueles que precisaram vender já terão vendido, tá? Aqueles que estavam com dificuldades logísticas, operacionais regionais, né, para estocar o grão ou vender, já terão, né, ter tido a decisão de ter vendido ou estocado, enfim, achado alternativa operacional. Então, a partir dali, a gente tem realmente uma capacidade de reação, cara. Então, são esses dois pontos de inflexão que a gente enxerga no radar aí no curto prazo. Matheus, o Américo não, perdão. Deixa eu buscar aqui quem me. O Américo Pereira diz assim: qual o volume de soja 23, 24 ainda na mão do produtor para ser negociada? E também nós temos esse comentário do Giovanni Brito, que eu acho que casa bem com essa pergunta. Bom dia.
Com esse grande volume de compra da China no atual momento e fazendo o seu estoque, é possível para o segundo semestre que os preços caiam ainda mais por a China já ter comprado o suficiente? Então aqui a gente consegue trazer um relato, um cenário importante aí de oferta e demanda, oferta inclusive de soja comercializável, né, Matheus? Tá, ó, primeiramente, né, que o produtor tem de soja na mão ainda, né? Só fazendo aqui o cálculo inverso, a gente tem algo em torno de 78, 80 milhões de toneladas ainda na mão do produtor. A gente tem um total comercializado próximo a 46% a nível nacional, bem distante, tá, da média para o período, que seria de 62% da safra comercializada nesse período do ano, tá, cara? Então, temos sim uma grande, ainda, né, muita soja na mão, uma China muito apetitosa. E quando a gente olha para esse cenário, será que China comprando agora pode não desacelerar o consumo a partir nos próximos meses, né? A China, apesar de mostrar recordes em cima de recordes, né, ela tem se mostrado também uma, uma abordagem mercadológica muito diferente dos últimos anos, né? A China tem comprado muito da mão para a boca, não tem feito aquelas compras, né, para estocagem, empilhagem de soja para longos prazos, né, como era comum até 2018, 2019, era um fato muito comum de se observar, né? Mudou muito com aquele conflito comercial de Trump e Jinping, né, lá em 2018, por conta toda aquele embate, né, entre o roubo de tecnologia que os Estados Unidos, enfim, acusaram a China, né, e desde então, retaliação, contra-retaliação, enfim, coisas que até hoje perduram no mercado, né. Então, os chineses se mostram, apesar de demandas, uma demanda recorde, né, para ele sequer equiparar o volume importado de soja como no ano passado, que foi algo em torno de 100, 102 milhões de toneladas, né, a China ainda vai precisar, cara, manter esse fluxo por quase todo o ano completo, né. Sim. Claro que no segundo semestre é natural a desaceleração, tá? A China costuma se abastecer realmente no primeiro semestre, segundo semestre as compras ainda existem, porém em volumes menores. Porém, assim como aqui também no Brasil, né? A soja carregada para o segundo semestre, ela vai se diluindo, né? A gente vai realmente vendendo, executando, escoando grande parte do produto por agora, né? Chegando no segundo semestre também com oferta mais restrita, né? Não tem nova colheita de soja no segundo semestre no Brasil, a não ser lá na Roraima, né? Que são em um calendário bem diferente, mas que não ainda possui, né? Não me entendam mal, produtores da Roraima, mas ainda não possui a significância, né? Como talvez um estado do Mato Grosso, ou Goiás, ou Mato Grosso do Sul teria, caso estivesse acelerando a colheita. Então, a China, apesar de sempre desacelerar, a gente vai sempre ver essa conversinha falando que China vai desacelerar a demanda do segundo semestre. Isso sempre aconteceu, desde que China é China, Brasil é Brasil, que soja existe, mas ainda assim, né, uma desaceleração que pode manter esse fluxo, né, de compras bem acelerado como está hoje. Assim, não acelerado, um fluxo de compra bem agressivo, né, como está hoje. Matheus, tem outras perguntas aqui sobre a soja, mas eu acho que a gente poderia também falar um pouquinho de milho, se você não se incomoda, Vamos porque sim. a gente tem visto, né, uma pressão aí sobre os preços, né, depois um certo fôlego no início de março, fevereiro foi um mês difícil, esse fôlego no início de março, eu queria entender de ti que momento é esse na sua perspectiva também para o nosso mercado de milho, uma vez que a gente tem uma relação com Chicago, mas a nossa relação é um pouco mais distante, a B3 trabalha com um pouco mais de independência. Que momento é esse para os preços, tanto no nosso mercado futuro aqui no Brasil, quanto para o produtor especificamente? Olha, Carla, o mercado do milho ele vem realmente passando por um problema de depreciação geral no mercado mundial, tá? Os preços do milho no mercado mundial já caíram mais de 35%, tá? Enquanto que os preços da soja caíram somente em 2024, algo em torno de 15 a 18%. Então, as quedas, né, acumuladas no mercado de cereais, no mercado de milho, ela é mais intensa, tá? Quase o dobro da intensidade observada na soja. E por que disso, né? Porque a gente tem o restabelecimento da oferta no leste europeu, a gente tem, né, as safras de outros cereais que são concorrentes ao milho, que estão sendo restabelecidos nesse ciclo safra, como é o caso do trigo, né, russo, como é o caso também do trigo dentro da própria Europa, né, que tem restabelecido a capacidade produtiva. Então, realmente, a gente tem um mercado de cereais, né? E isso afeta diretamente o mercado do milho mundo afora e aqui no Brasil, né? Realmente sobre essa pressão da recuperação da oferta global, tá? Então, o mercado do milho brasileiro, apesar de sofrer esse descorrelacionamento, né, em partes do ano, Uhum. ele ainda sofre com essa dificuldade, né, de gerar justificativa ao importador a pagar mais caro pelo nosso produto. Se o milho está mais barato em qualquer região do planeta, é muito difícil que somente o nosso produto aqui no Brasil realmente se valorize, a não ser por um problema de safra.
tá? A gente tem ali no radar problemas, tá, Carla? A gente tem uma má distribuição de chuvas, uma área total de milho segunda safra, uma contração de algo em torno de 9% total de redução de área. Estamos em reta final de plantio, tá, do milho brasileiro, algo em torno de um quarto ainda do milho para ser semeado, fora de janela. A gente já está fora da janela ideal de semeadura do milho, porém ainda tem aqueles que correm o risco de colocar a semente no chão. E ainda, né, um El Ninho sobre a ótica climatológica, né, que pode sim trazer uma má distribuição. Assim como a gente viu ali em novembro, dezembro, outubro, né, chuvas pontuais em algumas regiões, má distribuição dentro de uma própria fazenda, tinha talhão que era regado, outro que não. É algo semelhante que pode ser observado a partir de agora, né? A região central do Brasil já está, né, na sua reta final da janela de chuvas, viu? Alienado que talvez esquece que o Brasil, né, a região central do Brasil, passa por um período de seca, né? Aqui Goiás, Mato Grosso do Sul, grande parte de Minas Gerais, Oeste Baiano, Rondônia, a gente passa, né? Tocantins, né? A gente passa por quase 6 meses de seca, normal, tá? A gente já está se aproximando desse período, que tradicionalmente inicia em maio, porém pode sofrer antecipações pela presença do El Niño, assim como a má distribuição. Então, se realmente confirmar, né, um padrão mais adverso do clima de agora em diante para a formação do milho, né, em campo, a gente pode ter mais uma vez o mercado brasileiro se descorrelacionando do mercado mundial. Porém, a pressão do mercado mundial existe pelo aumento da oferta global de cereais, tá? Não só do milho em específico. Matheus, olha, de novo, né? E toda semana eu falo isso pra você. Se deixasse, a gente ficava aqui até meio-dia falando com a nossa audiência, falando com os nossos produtores. Infelizmente, o nosso tempo termina, mas a gente vai continuar. A gente precisa fazer mais uma live no Instagram pra responder todo esse timaço aqui da audiência que vai te fazendo boas perguntas, né, Matheus? Sim, sim, cara. Vamos organizar isso sim nos próximos dias. Isso. Muito cuidado, pessoal. Eu sei que dá realmente essa intenção de a gente vamos carregar a soja no segundo semestre, vamos carregar o milho. Existem ferramentas mais eficientes do que realmente você não fazer a conta, não pôr na ponta do lápis a quebra técnica, quebrar o custo de armazenagem, quebrar talvez o juro que você vai estar pagando para postergar uma dívida. Muitas das vezes a gente, usando o papel, usando a ferramenta financeira, a gente consegue fazer isso com muito mais eficiência. E é isso que a Pátria faz aqui 24 horas por dia, né? Criar uma estratégia específica para cada cliente nosso. Então procure a Pátria, né? Nossas redes sociais, mateus.patria, Instagram, me procure lá, chama no inbox, a gente bate um papo, ou entra no nosso site, patria.gr.br, a gente, enfim, criar essas estratégias particulares, a gente mostrar, talvez provando, né, que existem ferramentas mais eficientes do que a gente ficar apostando, né, no físico, apostando realmente no papel, na caneta, que muitas das vezes ali pode não ser a melhor saída, tá bom? Verdade. Então, estratégia é o caminho, né, para a gente sair de uma safra problemática e talvez criar algum alívio aí nos próximos meses. Matheus, quero muito te agradecer mais uma vez. Semana que vem estamos juntos novamente e continuamos a conversar para alinhar e como é que a gente continua atendendo a nossa audiência. Meu amigo, muito obrigada. Bom restinho de semana para você, para todo o time da Pátria e mais uma vez obrigada por principalmente responder aqui as perguntas dos nossos produtores. Estou te esperando na semana que vem. Um abraço. Estamos juntos, Carlos. Um grande abraço a ti e a Sempre. todos que nos assistindo. Até logo. Até mais, meu amigo. Obrigada. Senhoras e senhores, são 9 horas em ponto pelo horário oficial de Brasília. Vamos falar com a nossa audiência no Fala Produtor. Bom, eu vou começar aqui de baixo para cima porque o Ivan Surutrovski, ele fala, esses contratos embarcados em janeiro e fevereiro são contratos de compra do 2023, sendo que um contrato leva até 4 meses para embarcar. Confere, a gente já falou isso inúmeras vezes aqui, né, Ivan? A gente tem falado, a gente fez uma matéria muito completa, inclusive no Notícias Agrícolas, falando sobre a demanda chinesa e a demanda de uma forma geral e dos negócios que já estão sendo efetivados tão somente aqui pelo Brasil, né, efetivando negócios que já foram feitos. Então a gente já falou isso aqui, a gente já falou inclusive que novos negócios estão escassos e mais travados nesse momento, tá? Antônio Aparecido, obrigada. Mercado de commodities é assim, não é à toa que a China cancelou algumas posições nos Estados Unidos e viraram suas posições para Argentina e Brasil. Obrigada pelo comentário, viu, Antônio? Bom dia pro Hilton Aisawa, comprador e vendedor tá fazendo hedge com certeza, fugindo de Chicago e do setor financeiro, principalmente
principalmente a economia chinesa ruim. Economia ruim, qualquer país compra com cuidado. Todo mundo tá com cuidado, né, nesses dias. Bom dia pro Ronaldo Sobreiro, falando aqui do USDA. Amanhã tem, 2 da tarde, horário de Brasília. Números em primeira mão para você aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia pra Edna Brito, pro Fabiano. Bom dia também pro Paulo César Carvalho, pro seu Bernardino Tartari, pro pessoal da Toleplan Limitada, Ricardo Palma, engenheiro agrônomo de Toledo, no Paraná. Bom dia pro Giovanni Brito, pro Binho, pro pessoal da Agro Bacuri. Ele respondeu sobre o prêmio, né, pessoal? Então, fico feliz que vocês tenham participado mais uma vez. Obrigada por sempre estarem conosco. Bom dia pro Américo Manso, pro Márcio Eno, meu amigo que tá sempre conosco aqui no Bom Dia Agro, o Paulo Lima, né, pro Rodrigo Mendes, pro Cilso Manuel, pro Douglas Turibe, pro Rafael Aparecido. Bom dia, Carlinha, bom dia a todos. Cada dia mais difícil sobreviver no agro com essas margens de preços atuais. Estamos aproveitando para trazer mais informações para que vocês possam tomar decisões mais assertivas, viu, Rodrigo? Obrigada. Bom dia pro Kleberson, pra Lilian Henke, pro Jonathan Freitas. O Kleberson perguntou pro Matheus sobre o mercado de milho, respondido. Bom dia pro pessoal da LSX Agrofert, pra Ana Cláudia Nascimento, que amanhã a gente vai continuar trazendo aqui as suas respostas, viu, Ana? Vi que algumas foram respondidas, outras nem tanto, mas a gente vai respondendo, tá? Pra Dona Eliana, pro Cristiano Panhocelli, e pro Renato Lourenção. Acho que dessa forma respondi a todo mundo, falei com todo mundo. Aquilo que a gente não conseguiu responder hoje, a gente vai respondendo aqui nas nossas próximas edições. Combinado assim? Senhoras e senhores, não esqueçam de mandar o relato de vocês para nós. O QR Code é para facilitar a sua vida. Pega seu celular, já leia este QR Code que está aqui na sua tela e mande para nós um vídeo com nome, sobrenome, cidade, estado para a gente mandar e passar aqui, transmitir no nosso momento Fala Produtor. Se não quer usar o QR Code, não tem problema, manda o vídeo para nós pelo WhatsApp, a você que nos acompanha pela rádio Agro Hoje. O número é 19997670241, para quem está nos assistindo, tá na sua tela também esse número. Tem uma equipe te esperando para receber e acolher as suas informações e a gente transmitir aqui no Bom Dia Agronegócio. Combinados assim? Senhoras e senhores, tenham uma excelente quinta-feira. Amanhã estamos de volta aqui com a nossa abertura de mercado às 8 horas em ponto pelo horário oficial de Brasília. Bons negócios para você e até amanhã.